No universo de Ninjago, um dos principais elementos narrativos que se destaca na série são os tão aclamados vilões, que são muito bem feitos e bem desenvolvidos e marcam o telespectador. E nesse vídeo você irá ficar sabendo da história de todos os vilões de Ninjago e do porquê eles serem tão bons. Lord Garmadon é um mestre da destruição, além de ser o arqui-inimigo dos ninjas que virou aliado e ex-mentor. Ele é o primeiro filho do primeiro mestre do Spinjitzu, irmão mais velho de Wu, marido de Misako e o pai de Lloyd. Garmadon cresceu aprendendo a arte ninja ao lado de Wu. Quando criança ele foi mordido pelo Grande Devorador, uma serpente corrompida pelo Overlord, que infectou o garoto com mal para transformá-lo em um receptáculo para o retorno do Senhor das Trevas. O veneno fez Garmadon seguir um caminho sombrio, sendo constantemente tentado, mesmo enquanto herói de Ninjago. Na época da Guerra Serpentina, Chen fez Garmadon assinar a carta de amor de Wu para Misako, o que a fez escolher Garmadon. Ele e Misako tiveram um filho, Lloyd, a quem ele amava profundamente apesar da corrupção em sua alma. Com o tempo, ele se entregou ao mal e virou um senhor das guerras, sendo banido para o submundo após uma luta contra Wu. Depois de se aliar ao Skuin e a Serpentina para tentar pegar as armas douradas, Garmadon se juntou ao Overlord, mas acabou sendo usado como recipiente para o retorno dele. Após Lloyd derrotar o Overlord, Garmadon foi purificado do mal e voltou para a família para tentar se redimir. Ele se tornou Mestre Garmadon e durante a crise dos Nindroids ficou mais próximo de Lloyd. Após ele se sacrificar para derrotar o Overlord de novo, Garmadon ajudou os ninjas a resgatar Zane numa ilha, mas acabou sendo banido para o Reino Amaldiçoado para derrotar o exército de Shen. Durante a invasão dos fantasmas, Lloyd viu o pai uma última vez. Quando o Reino Amaldiçoado foi destruído, Garmadon morreu e foi para o Reino dos Partidos. Lloyd honrou a memória do pai se tornando mestre, mas o grupo Filhos de Garmadon, liderado por Harumi, conseguiu ressuscitar Garmadon. Só que apenas o lado Oni dele voltou, sem nenhuma bondade. Como Imperador Garmadon, ele quase matou Lloyd, derrotou os ninjas e dominou a cidade de Ninjago. Ele oprimiu os cidadãos e tentou atrair Lloyd para o lado dele, mas quando os ninjas originais voltaram, Lloyd o derrotou se recusando a lutar. Sem poder, Garmadon foi preso em Cryptarium, mas avisou o filho sobre uma escuridão que estava chegando. Quando os Oni invadiram, Lloyd libertou Garmadon para lutar ao lado dos ninjas. Juntos, eles usaram o Tornado da Criação para destruir os Onis, e Garmadon foi embora. Ele passou a viver em Chu Moon Village, enfrentou Ossos de Kuma e os Corvos Vermelhos de Mogra, e começou a buscar redenção. Ele foi morar com Vinny, o cameraman da NGTV, e aprendeu empatia cuidando de uma planta chamada Christopher. Quando o Overlord e seu exército de cristal atacaram Ninjago, Garmadon quebrou seu voto de paz, ajudou Lloyd a desbloquear sua forma Oni e lutou ao lado dos ninjas. Depois da derrota final do Overlord, ele plantou Christopher em uma montanha distante e ajudou a reconstruir o monastério de Spinjitzu, se reconciliando com a família e com os ninjas. Samukai era um poderoso senhor da guerra humana, que após se desonrar em batalha renasceu no submundo como um esqueleto. Daí ele derrotou o Rei Osso e se tornou o novo rei do submundo, liderando o exército dos mortos-vivos. Quando Garmadon foi banido para o submundo, ele derrotou Samukai e tomou seu lugar como governante. Mesmo assim, Samukai permaneceu como seu segundo em comando. Ele liderou vários ataques para recuperar as armas douradas, chegando a capturar Nia e enfrentar os ninjas várias vezes. No clímax, Samukai traiu Garmadon ao tentar usar as 4 armas ao mesmo tempo para se tornar mais poderoso, mas o poder dela sobrecarregou e o vaporizou, criando um portal que permitiu a fuga de Garmadon do submundo. Após sua morte, sua alma foi para o Reino dos Mortos. Faito Shun-Wolf é um autoproclamado general da tribo Anacondrai e ex-rei das serpentes. Ele foi selado junto com os outros de sua tribo no túmulo Anacondrai após a derrota dos Serpentine na Guerra das Serpentes. Depois de ser libertado por Lloyd, Faito uniu a Serpentine e se libertou o Grande Devorador em Ninjago. No entanto, o plano deu terrivelmente errado, e Faito acabou sendo uma das primeiras vítimas da criatura, junto com o Mestre Yu. Por muito tempo considerado morto, Faito reapareceu durante a crise dos Nindroids, aliando-se ao Overlord Digital para se vingar dos ninjas. Mais uma vez seu plano falhou quando foi encolhido por uma pílula de encolhimento, e o Mestre Dourado foi destruído. Depois disso, foi enviado para a prisão de Cryptarium. Os ninjas visitaram Faito na prisão após descobrir que Shen precisava dele para um feitiço, que transformaria permanentemente seus seguidores em Anacondrai. Os cultistas Anacondrai capturaram Faito e usaram para realizar o feitiço. Ele escapou e descobriu que o livro dos feitiços poderia invocar os espíritos generais Anacondrai. Após o feitiço ser lançado e o exército de Shen ser derrotado, Arcturus restaurou Faito ao seu tamanho original. Depois disso, Faito se separou dos ninjas em termos amigáveis. Anos depois, Faito foi preso novamente em Cryptarium pelos novos ninjas.
Na prisão, ele reencontrou os ninjas enquanto libertava Asphira. Por essa época, Paito viu o Rei Cristal recrutando antigos inimigos dos ninjas para o seu conselho e acabou sendo recrutado e libertado por Kabuki Mask. Em seguida, junto de Vangelis, Asphira, o Mecânico e o Sr. F, participou de um ataque ao monastério de Spinjitzu, onde roubaram as Amas Douradas para ajudar o Rei Cristal a obter uma forma física. Overlord presenteou o Conselho Cristal com novas armaduras e poderes para servi-lo. Durante a infecção Cristal, Paito comandou um pelotão de guerreiros de cristal para caçar os ninjas, mas falhou. Na batalha final, foi rapidamente derrotado por Jay, que pegou seus nunchakus e o deixou caído no telhado de um armazém. Após a derrota do Overlord, Paito e o resto do conselho foram enviados de volta para a prisão de Cryptarion. Os generais Serpentine são os líderes de suas respectivas tribos. Com exceção dos Anacondrai, cada tribo tem apenas um general, que se distingue fisicamente dos outros membros por possuir cauda em vez de pernas. Já os generais Anacondrai possuem joias verdes na cabeça e no peito, enquanto os de rank inferior tinham joias azuis ou roxas. Os generais carregavam bastões dourados como símbolo de autoridade, reconhecidos por toda a tribo. Membros de rank inferior podiam se tornar generais ao desafiar e derrotar o general de sua tribo numa luta na Fossa da Serpente. O vencedor ganhava uma cauda e o perdedor perdia a sua. Após a busca pelas armas douradas, os 5 generais atípicos eram Silter, Hypnobrai, Fengton, Fengpire, Scalido, Constrictai, Acidus, Venomary, Paito e o último Anacondai vivo. Lloyd libertou os Hypnobrai por acidente e passou a controlá-los após Silter se tornar auto-hipnotizar. Sob ordem de Lloyd, eles faziam tarefas banais, que irritou Scales, que derrotou Silter e se tornou o novo general. Expulso, Lloyd libertou os Fengpire, que inicialmente os ajudaram, mas depois voltaram contra ele ao descobrir que Scales era o novo líder Hypnobrai. Em busca de novos aliados, Lloyd procurou os Anacondrai, mas só encontrou seus setos mortais, até que Paito, o último de sua espécie, apareceu. Fingindo lealdade, Paito enganou Lloyd para roubar o mapa das tocas e libertar as outras tribos. Com isso, Paito uniu as tribos e libertou o grande devorador, mas acabou sendo devorado pela criatura. Após a morte entre aspas de Paito, Scales se autoproclamou Rei das Serpentes. Garmadon tentou recrutar Sempertine. Muitos se juntaram a ele, apesar de Scales resistir. Para recuperar seu exército, os generais sequestraram Lloyd, mas os ninjas os derrotaram. Mais tarde libertaram Scales da prisão e acabaram se envolvendo numa fuga caótica que virou corrida, a Ninja Ball Run. Eventualmente eles se aliaram novamente a Garmadon em vários planos, como tentar usar a Mega Arma para criar um monstro, mas a interferência dos ninjas os fez fugir. Por fim, quando Garmadon tentou encontrar a Ilha Negra, os generais se cansaram dele e Scales empurrou para o mar sem fim, reassumindo o posto de Rei das Serpentes. A Grande Devoradora era uma cobra corrompida pelo Overlord, transformada em uma serpente maligna e destrutiva. Ela era adorada pelo Serpentine como uma deusa e acreditava-se que consumiria toda a criação se não fosse detida. Segundo a lenda, ela só poderia ser libertada se as 5 tribos Serpentine se unissem contra as 4 presas de prata. Ela foi responsável pela transformação de Lloyd Garmadon em vilão, pois o havia mordido quando criança e o corrompido com seu veneno sob ordens do Overlord como parte de um plano de longo prazo para retornar a Ninjago. Os Serpentine tentaram usar a Devoradora para assustar o povo de Ninjago e forçá-lo a viver no subsolo, protegendo-os do Mestre Dourado. Porém, isso apenas aumentou o ódio das pessoas pelo Serpentine, então a Devoradora foi selada no subsolo em um sono antinatural. Quando Lloyd libertou Paito, ele tramou a corda devoradora unindo as tribos e encontrando as presas de prata. Paito conseguiu fazer isso na cidade perdida de Ouroboros, onde a Devoradora os devorou junto com U antes de partir para causar destruição na cidade de Ninjago. Os ninjas lutaram contra a Devoradora até que Garmadon pegou as Armas Douradas e vaporizou a criatura. Mesmo após sua morte, a Devoradora ainda impactou futuros conflitos. Como o Overlord havia previsto, seu veneno reviveu o Exército de Pedra, seus ovos foram usados por Crux para criar um Exército de Vermelho, e a destruição que ele causou durante seu ataque levou a Harumi a se tornar silenciosa, já que a fera matou seus pais. Sua influência até afetou a batalha final, quando Harumi se voltou contra o Overlord ao descobrir que ele havia corrompido a Devoradora, o que resultou na morte de seus pais. O general Kozu foi o líder do exército de pedra do Overlord, atuando como comandante militar supremo sempre que seu mestre estava ocupado. Kozu lutou nas guerras de pedra contra o primeiro mestre do Spinjitzu, o conflito que terminou com o Overlord incapacitado e o exército de pedra selado no subsolo. Incontáveis anos depois, os Serpentine libertaram acidentalmente o exército de pedra de sua tumba logo após terem sido despertados pelo veneno do Grande Devorador. Kozu se reuniu com o Overlord e serviu sob as ordens de Lloyd Garmadon, que usava o Capacete das Sombras.
Kozu lutou contra os ninjas na Ilha das Trevas e depois na cidade de Ninjago. Lá, Dervish colocou o capacete e assumiu o controle do Exército de Pedra, forçando Kozu a se voltar contra o Overlord. Kozu foi destruído na explosão que seguiu a derrota do Overlord. O General Crypto foi um dos muitos Nindroids criados por Pixel e serviu como comandante do exército Nindroid. Ele entrou em conflito com Zen, o Nindroid original cujo design o inspirou. Crypto e seus aliados tentaram impedir os ninjas de apagar o Overlord digital do Digiverso. Mesmo falhando, Crypto e os Nindroids conseguiram as armas douradas, o que permitiu o nascimento do Mestre Dourado. Durante o ataque à cidade, Crypto lutou contra Nia e o Nindroid e foi congelado quando Zen se sacrificou para derrotar o Mestre Dourado. Depois, Crypto foi destruído ao se despedaçar. O Overlord, também conhecido como Lorde das Trevas, é o espírito maligno original, criador do Exército de Pedra e fonte de toda a escuridão e maldade em Ninjago. Uma entidade primordial das trevas, ele se manifestou pela primeira vez como uma criatura dracônica, que desafiou o primeiro mestre do Spinjitzu que conhecia bem a verdadeira natureza do ser. Após uma longa batalha, o primeiro mestre do Spinjitzu venceu, derrotando o Exército de Pedra e prendendo o Overlord na Ilha das Trevas. Não aceitando a derrota e buscando vingança, Overlord corrompeu uma cobra e enviou atrás do filho mais velho do mestre do Spinjitzu, Garmadon, para iniciar seu plano. Milhares de anos depois, um Garmadon corrompido se deparou com Overlord em sua forma material, que estava reduzida a um orbe de energia sombria. Influenciado a se unir a ele, Garmadon assumiu um comando indestrutível ao Exército de Pedra e começou a construir uma arma suprema. Eventualmente, Overlord revelou que estava usando Garmadon e possui seu corpo, iniciando uma metamorfose que o transformou em sua forma monstruosa original. Os ninjas e Lloyd retornaram a Ninjago, onde Lloyd lutou e derrotou Overlord na batalha final. Algum tempo depois, Overlord voltou com um vírus, o Overlord Digital. Com a ajuda de Faito e dos Nindroids, ele se tornou todo-poderoso Mestre Dourado usando as armas douradas e o poder dourado do Lloyd. Para derrotá-lo de uma vez por todas, Zen se sacrificou, destruindo o corpo físico de ambos. O ser etéreo do Overlord apareceu para Harumi em um vazio após sua morte, persuadindo-a a servi-la e trazendo de volta à vida. Overlord adotou o título de Rei de Cristal e mais uma vez tentou destruir o equilíbrio, prometendo a Harumi paz eterna na escuridão. Um ano após a grande enchente, Harumi reuniu um conselho de vilões para servir Overlord, incluindo Faito, Mecânico, Mr. F, Asphyra e Vangelis, que realizaram um ritual para restaurar o corpo físico do Overlord. Ele iniciou uma nova batalha final contra o povo de Ninjago, mas foi enfrentado pelos ninjas e seus aliados. No fim, Overlord foi derrotado por Lloyd e pelo poder elemental combinado da Terra, Fogo, Gelo e Relâmpago, que tomou a forma do Dragão Dourado Ultra. Com seu corpo físico destruído, seu ser material voltou à dormência. Mestre Shen foi o líder de um culto secreto de seguidores que adoravam os Anacondrai e o antigo dono da casa de macarrão do Sr. Shen. Mestre da enganação, Shen foi responsável pela Guerra Serpentina, o que resultou em seu exílio para uma ilha isolada quando a Serpentina com que ele se aliou perderam. Ao longo dos anos, Shen construiu o Império do Crime enquanto operava secretamente na cidade de Ninjago, usando sua casa de macarrão como fachada. Ele também teve uma filha, Skylo, que herdou o elemento âmbar de sua mãe. Pouco depois da suposta morte de Zen, Shen o sequestrou e organizou o Torneio dos Elementos como uma fachada para roubar os poderes dos Mestres Elementais, para então realizar um feitiço que transformaria seus seguidores em Anacondrai. O plano funcionou, transformando em Shen Anacondrai, mas sua tentativa de destruir Ninjago foi frustrada quando seu ex-aluno Garmadon libertou os generais Anacondrai do Reino Amaldiçoado. Os generais amaldiçoaram Shen e seus cultistas, banindo-os para o Reino Amaldiçoado. Meses depois, quando o Preeminente foi libertado em Styx, Nia afogou a criatura destruindo o Reino Amaldiçoado, enviando Shen e todos os habitantes para o Reino dos Partidos. Close é o ex-segundo em comum do Mestre Shen e o Mestre da Magia das Trevas. Assim como seu mestre, Close tem uma história com Garmadon, tendo treinado com ele na juventude sob a tutela de Shen. Durante esse período, ele perdeu a chance de se tornar o braço direito de Shen em uma luta contra Garmadon no pátio de treinamento, o que despertou seu ódio profundo por ele. Anos depois, quando Shen organizou o Torneio dos Elementos, os ninjas descobriram um grande plano para transformar Shen e seus seguidores em Anacondrai. Close foi um dos principais idealizadores do plano, mas antes de poder concluí-lo, ele foi pego em uma luta contra Garmadon, que resultou em seu banimento ocidental para o Reino Amaldiçoado, graças ao sacrifício de Garmadon. Algum tempo depois de seu aprisionamento, Morrow e seu exército de fantasmas libertaram a Preeminente, a personificação do Reino Amaldiçoado, na cidade de Styx. Quando a criatura foi afogada, o Reino Amaldiçoado e quase todos os prisioneiros foram destruídos, exceto Close. Ele acabou libertando Nadakan do Buri de Tiran após sua fuga.
mas acabou preso no bully quando Jay fez seu desejo final. Close foi libertado, mas nunca voltou a convocar Nadakan. Atualmente ele é o último sobrevivente do culto Nakondrai e o único sobrevivente conhecido da destruição do reino amaldiçoado. Morrow era o antigo mestre elemental do vento e ex-aluno do mestre O, que uma vez acreditou que estava destinado a se tornar um ninja verde. Encantado por O ainda criança, ele foi treinado como o primeiro aluno do seu mestre. Morrow ficou determinado a desafiar seu destino depois que as Armas Douradas não o escolheram como salvador lendário. Ao buscar seu destino, ele morreu nas Cavernas do Desespero enquanto procurava a tumba do primeiro mestre do Spinjitzu, e seu espírito foi banido para o reino amaldiçoado devido às suas ações anteriores. No final da Segunda Guerra Serpentina, Morrow escapou da sua prisão quando Garmadon foi banido para o reino amaldiçoado, para encontrar o cristal do reino escondido na tumba do primeiro mestre do Spinjitzu. Morrow processou Lord Garmadon, já que apenas um mestre do Spinjitzu poderia localizar a tumba. Ele então iniciou uma missão, usando a armadura aliada de Azuri para convocar aliados do reino amaldiçoado à vontade. Depois de uma longa jornada, Morrow abandonou o corpo de Lloyd, obteve o cristal e libertou seu mestre para amaldiçoar os 16 reinos, com a preeminente em Ninjago. Morrow lutou contra Lloyd em uma batalha que atravessou vários reinos. Quando Nia desbloqueou seu verdadeiro potencial e incapacitou a criatura, Morrow foi pego por um dos tentáculos da preeminente. Mestre Yu tentou salvá-lo, mas Morrow percebeu que estava além da salvação. Entregou o cristal a U, soltou sua mão e caiu no mar, dissolvendo-se. Após a fusão, Morrow passou a habitar terras espectrais, guiando as almas falecidas ao além e protegendo-as dos Sugar Souls, honrando os ensinamentos do Mestre Yu. Eren pediu sua ajuda para obter o elixir de cura especial para Ras e enfrentar os Sugar Souls, o que conseguiram. Mais tarde, quando Thunderfang perdeu uma batalha e chegou às terras espectrais, absorveu as almas de Morrow e 4 Sugar Souls. Após Lloyd e Arya derrotar Thunderfang com o dragão arcano do fogo, o destino de Morrow permanece desconhecido. Mestre Kodokuna Yang foi um professor de artes marciais criador do Aijitsu e mais tarde um espírito preso no templo de Aijitsu. Yang ensinou Aijitsu a seus alunos, mas secretamente desejava viver para sempre para que seu trabalho não fosse esquecido. Usando a lâmina Yin, ele tentou se tornar imortal, mas os poderes da lâmina se voltaram contra ele, transformando-o em um fantasma junto com seu templo e alunos. Anos depois, os ninjas viajaram ao templo do Aijitsu para obter o pergaminho do Aijitsu, mas foram atormentados por Yang. Durante a fuga, Ko foi transformado em fantasma. Mais tarde, quando Nadakan reconstruiu seu reino, o templo do Aijitsu foi elevado aos céus e purificado com água, obrigando Yang e seus alunos a fugir. Após ele fazer seu desejo final, os efeitos recentes foram desfeitos, mas devido a uma anomalia, o templo permaneceu flutuando no céu. No dia dos partidos, Yang enganou Ko para recuperar a lâmina Yin e reviver temporariamente os antigos inimigos dos ninjas, usando-os como distração enquanto se ressuscitava através do Rift do Retorno. Enquanto os ninjas lutavam contra seus adversários, Yang abriu o Rift enquanto Ko enfrentava seus alunos. Ko acabou confrontando Yang e destruiu a lâmina Yin, permitindo que os alunos de Yang atravessassem o Rift. Yang revelou seu desejo arrogante de viver para sempre, permitindo que ele e Ko se reconciliem. No entanto, Yang recusou-se a atravessar o Rift, já que a maldição do templo exigia que alguém permanecesse como mestre da casa, e empurrou Ko para o Rift. Após o fechamento do Rift, Yang permaneceu em seu templo, agora purificado. Nadakan é o príncipe do Jeans, capitão dos Piratas do Céu, antigo dono do Miss Fortune's Keep e atualmente dos últimos Jeans conhecidos vivos. Muitos anos atrás ele dominava os mares de Ninjago com sua tripulação, até enfrentar um pirata rival, o Capitão Soto. Soto prendeu Nadakan no buio de Tira, enquanto sua tripulação foi espalhada pelos 16 reinos. Séculos depois, após a destruição de Ninjago, Nadakan tornou-se um dos últimos Jeans. Pouco depois da invasão dos fantasmas, ele foi libertado por Close, a quem enganou para entrar no buio de Tira. Em seguida, Nadakan partiu para recuperar o cristal do reino e reunir sua tripulação. Após descobrir a morte de sua amada e ver a destruição de Ninjago causada pelos ninjas, o pai de Nadakan lhe deu uma espada mística capaz de capturar as almas de seus inimigos e destruir Ninjago para reconstruir Jinjago. Ele também planejava se casar com Nia, que lembrava sua falecida amada, Delara, para conceder seus desejos ilimitados. Sua tripulação reformou Miss Fortune's Keep e começou a reconstruir Ninjago em ilhas flutuantes sobre a cidade de Ninjago. Durante o conflito, Nadakan capturou Nia e aprisionou todas as almas dos ninjas, exceto a de Jay na espada. Nadakan completou Ninjago e após casar-se com Nia, trilhou sua tripulação. Durante a luta final contra os ninjas, Flintlock incapacitou Nadakan com o veneno Tiger Widow, que acidentalmente matou Nia. Como consequência, Jay fez seu desejo final, que os eventos recentes nunca tivessem acontecido e que Nadakan jamais tivesse sido libertado do bully. Embora ainda vivo, Nadakan permanece preso no bully de Tiran,
que se perdeu nos destroços da invasão dos fantasmas. Mais recentemente ele foi visto na cidade de Ninjago, ocasionalmente usado por Clutch Powers até ser levado por 2 homens, perdido e esquecido, atualmente residindo nas terras das coisas perdidas. Flintlock é um pirata dos céus e segundo em comando de Nandakan. Antes de se juntar a ele, Flintlock era capitão de seu próprio navio, mas acabou destruindo sua própria embarcação acidentalmente. Nandakan, percebendo nele um potencial aliado, trouxe Flintlock para sua tripulação, usando seu hábito de conceder desejos de forma negativa. Depois que o Capitão Sordo derrotou Nandakan, Flintlock e outros Sky Pirates foram deixados presos em diferentes reinos. Quando Close libertou Nandakan do bullying de Tyran, o Jin recuperou o cristal do reino e reuniu sua tripulação antiga. Flintlock atuou como segundo em comando, supervisionando os ocupantes do Miss Fortune Skip e mantendo a ordem. No entanto, ele começou a desconfiar de Nandakan ao saber, por Jay, que o Jin poderia conceder desejos infinitos a si mesmo. Durante os eventos, Lloyd usa um desejo para tirar a prisão dos tiros de Flintlock, e então se volta contra Nandakan. Flintlock é rebaixado de posição, perdendo seu posto de primeiro imediato, que é assumido por Clancy, e passa a ocupar a posição anterior dele. Mais tarde, quando Nandakan realiza seu objetivo, ele expulsa grande parte da tripulação, mas Flintlock se une às ninjas e, motivado por eles, recupera sua mira. Ele consegue atingir Nandakan com um dardo, mas acidentalmente fere mortalmente uma Nia possuída. Como resultado do último desejo de Jay, desfaz as ações de Nandakan, Flintlock é enviado de volta ao reino que havia sido preso por Soto. Outros membros importantes dos Sky Pirates são Dogshank. Antes aspirava a ser a mais bela, mas após ser visitado por Nandakan e ter suas palavras distorcidas, tornou-se um gigante poderoso e se juntou à tripulação. Depois da derrota foi deixada em um reino distante, em uma ilha do tempo alternativa. Ela ajuda Nandakan a reconstruir seu mundo, mas eventualmente se volta contra ele e ajuda os ninjas. Doglon era um ladrão comum que falava demais e aprendeu Spinjitzu em algum momento. Nandakan o encontrou tentando roubar seu tesouro e, impressionado com suas habilidades, transformou seu rosto para mostrar apenas felicidade ou tristeza. Mesmo sem falar, é um combatente eficaz e membro valioso da tripulação. Monkey Rat, um humano transformado em macaco que atua como mecânico da tripulação. Clancy, um híbrido Simpertine das tribos Venomari e Hypnobrai, era membro do menor patente da tripulação, atuando como imediato no navio e ajudando a acalmar-se enquanto esfregava com Vess. Clancy é nervoso, sofre de enjoo e aspirava a ser um Sky Pirate, apesar de não se sentir parte dos outros Serpentine. Após Nandakan ser libertado, ele ajuda na construção de Ninjago e na perseguição aos ninjas, substituindo Flintlock como primeiro imediato. Quando percebe os planos maléficos do Jin, se rebela e é banido. Crux e Acronix são irmãos gêmeos e mestres elementais do tempo. Embora atualmente estejam sem poderes, antigamente ambos eram orgulhosos mestres elementais e ajudaram a vencer a Guerra Simpertine, mas traíram a Aliança Elemental, acreditando que seus poderes eram superiores e que tinham o direito de governar Ninjago. Como retaliação, Rei e Maya, sob os Yu, criaram as Lâminas do Tempo, armas que absorveram os poderes dos gêmeos. Durante esses eventos, os irmãos foram perdidos em um vórtice temporal, mas Crux conseguiu escapar. Nos 40 anos seguintes, Crux tramou sua vingança contra o Ninjago. Ele assumiu o disfarce de curador de museu, Dr. Sanders Saunders, criou um exército de serpentes vermelho, sequestrou Rei e Maya para construir armaduras para seu exército e construiu um mecha viajante no tempo chamado Iron Doom. Quando a Chronix finalmente retornou do vórtice, os irmãos capturaram Cyrus Borg para completar o Iron Doom. Apesar das constantes divergências de opinião sobre tecnologia, a Chronix adorava gadgets enquanto Crux era mais cauteloso. Eles permaneceram unidos em seus objetivos. O Iron Doom foi finalizado e os gêmeos viajaram no tempo para derrotar os mestres elementais originais, Kai e Nia. Usando o dragão da fusão, lutaram para impedir seus planos. Durante a tentativa de viagem do Iron Doom para o futuro, o removeu a lâmina do tempo reversa da arma, que acabou perdida no vórtice temporal. Kai e Nia escaparam, mas Crux e a Chronix desapareceram junto com U, ficando seus destinos desconhecidos. Comandante Suprema Máquia. Anteriormente Comandante. Era uma vermelha de alta patente, ela trabalhou com Crux e a Chronix, comandando as Vermilion para eles, junto com os comandantes Fragmunk e Blank. Ela era leal aos irmãos, mas quando o plano de usar o Iron Doom se tornou realidade, Máquia foi reduzida a um monte de cobras que se arrastaram para dentro do Iron Doom e acabaram perdidas no tempo junto com a máquina. Harumi, também conhecida como a Silenciosa, a Princesa de Jade ou Rumi, é a ex-princesa de Ninjago e fundadora dos Filhos de Garmadon. Depois de perder seus pais durante a destruição causada pelo Grande Devorador, Harumi foi adotada pelo Imperador e pela Imperatriz de Ninjago. Por anos ela buscou vingança contra os ninjas por permitir a morte de seus pais e admirava a Lord Garmadon, que derrotou o Grande Devorador. Os ninjas começam a proteger Harumi e o Palácio Real quando os Filhos de Garmadon ganham destaque.
Após o palácio ser destruído e seus pais adotivos mortos, Harumi se aproxima dos ninjas e é protegida por Lloyd, com quem finge ter uma relação próxima. Depois de sabotar os planos dos ninjas, ela e os filhos de Garmadon roubam as 3 máscaras Oni e as usam para ressuscitar Garmadon como uma versão sem alma de si mesmo. Embora o ritual pareça falhar e Harumi seja presa, ela na verdade deu certo, e Garmadon é revivido, libertando a seus aliados da prisão. Ela observa Garmadon derrotar Lloyd na prisão de Cryptarion e criar o Colosso. Depois Harumi persegue Lloyd e o Jovem One, que presumivelmente morrem junto com os ninjas originais após a destruição do Destiny Bounty. Harumi serve a Garmadon enquanto ele governa Ninjago, liderando missões para caçar a resistência de Lloyd. Durante uma batalha mental pelo Colosso entre Skylo e Garmadon, Harumi salva uma criança e sua família, evitando que sorvou como ela. Ela morre quando o Colosso destrói o prédio em que está, mas antes de partir para o reino dos partidos, encontra-se com Overlord, que a força a ajudá-lo em troca de sua ressurreição. Ela concorda relutantemente e é ressuscitada, sem que Garmadon e os ninjas saibam. Como arauto do Overlord, Harumi estabelece o Templo de Cristal como base e começa a construir um exército com Vendstone, sob a identidade secreta de Máscara Kabuki. Ela reúne e comanda um conselho com antigos inimigos dos ninjas, incluindo Python, Asphira, Vangelis, The Mechanic e Mr. F. Depois que Lloyd é capturado pelo conselho, Harumi supervisiona o renascimento do Overlord como Rei Cristal e lidera seus generais na guerra em Ninjago. Durante grande parte da batalha final, Harumi permanece no templo flutuante do Overlord, observando sua luta contra Lloyd e Garmadon. Ao descobrir que o Overlord foi responsável por corromper o Grande Devorador indiretamente pela morte de seus pais, Harumi o trai e se une aos ninjas. Após a derrota do Overlord e seu exército, ela faz as pazes com Lloyd e ajuda a reconstruir o monastério de Spinjitzu. Mr. F era um Lindroid que fazia parte do conselho do Overlord. Ele era o novo modelo do Mr. E e um dos antigos generais dos filhos de Garmadon. Kilo, também conhecido como Big Man, é um dos antigos generais dos filhos de Garmadon. Ele era responsável por decidir quem se tornaria membro dos filhos de Garmadon, fazendo-os completar um curso de iniciação em motocicleta que passava pelos Thief. Ele dirige uma grande moto com uma serra na roda dianteira chamada Oni Chopper. Durante as missões, Kilo usava a máscara Oni do engano, que lhe dava o poder de mover e levitar objetos com telecinese. No entanto, a máscara acabou rachando e se tornando inutilizável. Ele serviu Lord Garmadon enquanto ele governava Ninjago, frequentemente ao lado do Imperador, caçando membros da Resistência. Após o retorno dos ninjas e a derrota de Garmadon, Kilo e seus companheiros foram presos e enviados à prisão de Cryptarion pelos seus crimes. Após a invasão dos Oni, Kilo e muitos de seus companheiros foram libertados da prisão por Lord Mogra e se juntaram aos Red Claws, mas ele acabou sendo novamente preso em Cryptarion. Ultraviolet é uma das 3 antigas generais dos filhos de Garmadon. Ela é uma membra aventureira e impetuosa dos filhos de Garmadon, com personalidade venenosa e um temperamento ainda pior. Ela dirige uma pequena moto chamada Stone Booster Bike. Durante as missões usava a máscara Oni do ódio, que depois rachou e se tornou inutilizável. Ultraviolet serviu Lord Garmadon enquanto ele governava Ninjago, trabalhando no Ultra Hunt, recompensando cidadãos por capturar aliados e membros da Resistência. Barão de Ferro é o ex-líder dos Caçadores de Dragões. Ele passou a vida caçando o esquivo Firstborn, o dragão responsável por ele ter perdido um braço e uma perna. Liderava os Caçadores de Dragões através do medo e da mentira, até forçando a caçadora Fate a se passar por homem sob disfarce de heavy metal. Eventualmente seu reinado chegou ao fim quando Firstborn o aprisionou em uma rocha derretida. Iron Baron viajou para o reino dos Onis e dragões esperando um dia ver o verdadeiro rosto de Oni. Mais tarde liderou o grupo de caçadores na terra dos Onis para obter a lâmina de Dragonbone e descobriu que os Oni já não estavam mais presentes no primeiro reino. Usando isso a seu favor, presumivelmente matou seu grupo e utilizou o medo deles das criaturas para se tornar o líder. Durante o roubo da lâmina do dragão, o Barão de Ferro perdeu uma perna e um braço para Firstborn. Ele e os caçadores de dragão caçaram e mataram o poderoso Ultra Dragon em algum momento após a batalha final. Por volta dessa época, forçou Fate a se disfarçar como caçador masculino heavy metal. O Ômega lutou na Guerra dos Onis e Dragões. Em algum momento cruzou o caminho de seu equivalente militar dragão, o general do exército dragão Thunderfang. O Ômega em algum ponto foi retratado em manuscritos através de representações abstratas em cavernas espalhadas pelo reino dos Onis e Dragões, incluindo a prisão de Thunderfang. Após a queda dos 3 Warlords Oni originais devido à traição de Mistake, que matou os outros 2, o Ômega assumiu a liderança dos Onis e iniciou a conquista dos reinos. E estes foram os vilões da primeira série de Ninjago, Mestre dos Spinjitzu. Eu pretendo futuramente trazer os outros vilões que eu não citei nesse vídeo. Então já aproveita e comenta qual o seu vilão favorito. E também já aproveita e se inscreve e deixa o like no canal que me ajuda demais, sério. Muito obrigado a todos que assistiram até o final.
um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todo mundo.